bom dia! Eu sou Esperança Macarena, falando sobre espiritualidade, aqui no Instagram, de segunda a sexta, 9 horas. Hoje até que entrei no horário e queria saber como estamos de energia hoje. Faz tempo que eu não faço essa pergunta. Bom dia, Sol, que delícia que você tá aqui, tudo jóia? Bom dia, Fatinha. Então, gente, hoje nós estamos sexta-feira, encerrando a semana, e a gente começou desde terça-feira tentando pensar juntas e juntos como que as coisas acontecem com os adolescentes nossos de hoje em dia. Só tá falando energia master, mega, hiper ótima. Maravilha, muito bem. E tentando analisar, né, por que que os meninos, que são basicamente os meninos que fazem esse tipo de atentado, como eles se sentem, por que levou eles a fazerem o que tem acontecido, que não é só no Brasil, que é um momento mundial, né? E hoje é o nosso papo para encerrar esse assunto. Para encerrar não, porque esse é um assunto que nunca acaba, mas que eu quis vir traçando um paralelo de espiritualidade, de responsabilidade das famílias, de como a gente tem que acolher os nossos jovens nesse mundo que muda tanto. Bom dia, Silvinha, bom dia, Juju, tudo bem? E aí, eu coloquei na chamada do Pílulas e coloquei também na chamada da lista de transmissão esse conceito de potência, prepotência e impotência. O que significa isso? Foi muito engraçado, gente. Eu fui dar um Google sobre potência, prepotência e impotência. Aí vem uma porção de sites falando de impotência sexual. Ai, muito engraçado esse Google. Ele não sabe fazer pesquisas como deveria ser. E lá, que delícia ter você aqui com a gente, né? E o que se trata isso, né? Tanto nós pais como os adolescentes, quer dizer, o ser humano por si só, a gente alterna nessas 3 frequências, né? Quando a gente se sente impotente perante qualquer situação, é um momento onde a gente se acha fraco demais, incapaz de lidar com uma determinada situação, né? Bom dia, Thaís, tudo bem? O prepotente é o oposto do impotente. É aquele que se acha o pica das galáxias, ou a pica das galáxias, que pode tudo, que é o super-homem, que não vê limites e tá com o ego alterado demais. Então seria como o impotente, ele tá com o ego abaixo do que deveria ser, e o prepotente tá com o ego acima do que deveria ser. E o que a gente deve buscar na nossa vida e o que a gente deve tentar passar para os nossos filhos é que eles sejam pessoas potentes. O que seria uma pessoa potente? Uma pessoa que sabe das suas fraquezas e das suas fortalezas, que sabe que é luz, que sabe que é sombra, que não é iludida de achar que as coisas são fáceis, mas também não é pessimista de achar que não tem jeito, e de que trabalha dentro do que pode para cumprir a sua evolução, o seu aperfeiçoamento e buscar a sua felicidade. Aí é assim, isso é fácil? Não. A gente consegue estar potente o tempo todo? Não. Porque a vida vai mudando, os desafios vão chegando, e aí eu costumo brincar, né, que quando a gente está numa potência super legal, trabalhando bem, na alta performance de uma determinada situação, vem uma mudança do cenário e começa o jogo todo de novo, né? Eu malho todo dia antes, né? Eu malho com o personal, com o Diego, de 6 às 7. Bom dia, Kiko, bom dia, Si. E é como no exercício, né? Quando você tá legal, quando você tá bem, quando você tá conseguindo fazer o exercício com a caneleira de 6, o que ele faz? Mete uma caneleira de 7 e muda o exercício. E é assim que a gente vai construindo a nossa potência. A gente vai sendo desafiado em todos os aspectos da vida, físicos, emocionais, de trabalho, na família, para que a gente caminhe na nossa evolução. E por que eu fiz toda essa introdução falando de potência, prepotência e impotência, né? Porque a gente precisa criar filhos e adolescentes que sejam capazes de suportar frustrações,
E o que eu tô querendo dizer com isso? Que a gente tem nas camadas sociais com mais recursos, a classe média alta, educando filhos de uma forma que tudo pode. Tudo pode, tudo tem, todo dia leva um presente para casa, aquela mãe que se culpa porque tá trabalhando, então todo dia tem que chegar com um presentinho, né, para suprir a culpa. As crianças que determinam o que os pais vão comer, o que eles vão assistir na televisão. Pais que às vezes vieram de famílias muito autoritárias e que falam assim, não quero que meu filho passe por isso. Eu quero ter diálogo com meu filho. Quando, na verdade, a gente sim tem que ter diálogo com os filhos, lógico, mas a gente tem que mostrar para os nossos filhos que existe uma ordem natural das coisas. O Rossandro fala uma coisa muito legal que eu vou ler para vocês, que ele fala o seguinte: a gente tem que estar na nossa ordem para que as crianças consigam estar na ordem delas. Olha que coisa interessante. E ele sempre fala assim, nós como adultos chegamos primeiro, construímos a nossa vida, a nossa história, e a gente tem que dizer para as nossas crianças as regras. Isso pode, isso não pode, isso assim, isso assado, tem que dizer não. Aliás, dizer não é uma dificuldade na vida, a grande dificuldade da vida é você dizer um não, né? A Alexandra Sonato sempre fala sobre isso, ela tem um vídeo muito bom, depois eu vou mandar para vocês, a galera da lista de transmissão do Pílulas, que a filha pede o carro dela emprestado e como é difícil para ela dizer não. E a gente precisa manter os nossos miúdos, como dizem em Portugal, num ambiente de confiança, com regras. Às vezes as crianças deixam os filhos tão soltos, ele pode escolher a roupa, ele pode escolher o que vai comer, ela pode fazer isso, ela pode fazer aquilo, e isso não é legal porque a criança não tem regra e ela não vai conseguir, ela não consegue lidar com essa liberdade exagerada onde ela pode tudo. E aí a gente provavelmente vai criar pessoas prepotentes. Então, assim, se de um lado o amor excessivo e a criança pode tudo gera pessoas prepotentes, de outro lado, o não dar amor aos filhos e o filho achar que ele não merece sequer a atenção dos pais, geram crianças impotentes. Porque a grande busca do ser humano é a potência. Seja jovem, seja maduro, seja da terceira idade, é um desafio enorme a gente operar na potência. Deixa eu ler o que vocês estão falando aqui. Thaís falou que gostou da comparação da caneleira. Thaís, é duro. Mona, que é psicóloga, tá falando, as pessoas esquecem que aquilo que nos privou nos moldou na pessoa que somos hoje. Perfeito, Mona, perfeito. É muito pai errando, querendo dar tudo para os filhos, porque ele não teve. Só que ele não teve e ele se fez forte porque ele não teve. E ele cria filhos fracos porque tudo podem e tudo tem, né? Márcia entrou agora. Bom dia, querida. Então, gente, os pais têm que dar a ordem do lar. E a ordem do lar é que vai determinar para essa garotada que o mundo tem ordem. Porque senão, quando ele chegar no ambiente da faculdade ou quando ele chegar no ambiente de trabalho, ele vai ser uma pessoa insuportável e ninguém vai conseguir ficar com ele. Eu me lembro muito bem, o ano passado eu fiz Empretec, né? Conheci pessoas maravilhosas lá no Sebrae, né? E eu me lembro muito bem, gente, foi muito engraçado, porque tinha um rapaz até muito inteligente, brilhante mesmo, real, mas numa das dinâmicas eu fui fazer parte do grupo dele, e a gente tinha tempo, era um negócio frenético, o Empretec, aliás, é uma coisa frenética, né? E lá pelas tantas ele começou a gritar assim, vocês não me ouvem! Aí parou o grupo todo, olhou pra ele e continuou discutindo, porque assim, não é gritando com um bando de adultos que você vai conseguir a atenção do seu grupo. Se a gente não estava ouvindo ele, provavelmente ele não estava dando uma opinião meio interessante, né? Então, assim, olha o comportamento aí infantil num adulto, inteligentérrimo. Isso acontece no meio de trabalho, né? A gente vê muito isso. Bom dia, Alexandre. Que bom que você entrou. Tudo bem, querido? É muito difícil dar limite, é um exercício diário, né? A gente que é mãe, ou os professores, ou os educadores, ou os terapeutas, eu posso imaginar
Nossa, que deve ser professor de colégio, então eu tenho amigas professoras. Caraca, é difícil, é complicado. Se é difícil dar limite para os nossos, imagina dar limite para os outros, né? E aí, a gente tem que criar com os nossos filhos, como diz o Rossandro, um sistema de normas e valores que vão dar o anteparo emocional que ele precisa para enfrentar a vida. Então, quando a gente tem casos como o de Suzano, é aquele episódio assim, o adolescente se sente tão impotente, tão sem visibilidade, tão sem amor, que ele vai partir para uma ação radical para chamar atenção. E a real é que chamou, porque a real é que estamos todos falando sobre esse assunto. Então pensa como é complicado a gente achar que o problema não é nosso. Ah, não, porque eu estou educando meu filho bem, dane-se o filho dos outros. Se estamos todos juntos, se somos todos irmãos, e se o Mestre Jesus falou para que a gente ame o nosso próximo, toda vez que um adolescente desse parte por uma atitude dessa, a gente falhou enquanto sociedade, né? Faltou amor, ou sobrou amor, faltou saber lidar com as frustrações, né? Complicado. E a gente precisa pensar o que está acontecendo. Tá? Está falando para que também não nos tornemos tóxicos para os nossos filhos. A palavra de ordem é o equilíbrio, exatamente. Oi, sim, bom dia. Que a gente busque a nossa potência, porque a gente educa pelo exemplo, entendeu? Não adianta a gente dizer para o nosso filho, como eu sempre falo aqui, vai lá para a catequese, vou lá deixar você na catequese, e aí os pais pegam e vão para o shopping. O filho vai entender que se aquilo fosse importante, os pais estariam ali também. Se eles não estão juntos, é porque aquilo não é importante. Então você fica fazendo uma figuração de que você quer que teus filhos tenham uma formação espiritual, quando na prática a gente não pratica, né? Então, quando a gente ensina um filho a rezar, a gente tem que rezar junto. Tem que ser um hábito para que ele se acostume, para que ele faça da oração uma grande ferramenta de paz. Quando a gente quer que o filho coma direito, a gente tem que comer direito também. Eu vou dizer pro meu filho assim, poxa filho, come salada, eu tô comendo aqui um McDonald's. A gente educa pelo exemplo, né? Então, se a gente não tem uma ordem na nossa vida, a gente dificilmente vai conseguir colocar ordem para que os nossos filhos sigam regras, né? E aí a gente vai estar criando pessoas ou impotentes ou criando pessoas prepotentes, né? E aí, só dando uma pincelada num assunto que é muito polêmico e longe de mim entrar em polêmica, para complicar, ainda tem a parada da ideologia dos gêneros, né? Quer dizer, se você vem num corpo biologicamente de menino, você é um menino. Se você vem num corpo biologicamente de menina, você é uma menina. Isso não quer dizer que você seja um menino que gosta de outros meninos ou uma menina que gosta de outras meninas. Agora, tá travando, meu amor? Então você depois assiste. Agora, o que não pode dizer levianamente falar é que a criança nasce neutra e depois ela vai escolher. Isso não é uma verdade. Existe toda uma biologia. Isso é uma coisa muito complicada. Não quer dizer que não tenhamos pessoas que nascem num corpo feminino e não se sentem mulheres. Isso sim. E nós todos vamos ter que respeitar e acolher esse ser humano como irmãos que somos. Agora, se você deixar mais esse aspecto da vida em aberto, sem que a gente dê uma orientação para os nossos filhos e sem que a gente eduque ele, se ele é um menino, ele vai ser educado na biologia dele, se ele é menina, ele vai ser educado na biologia dela. Como diz a Mona, que é psicóloga, arrebenta a cabeça de uma criança. Então, assim, se a educação, resumindo, já tá frouxa pra caramba, com um bando de pai banana e mãe banana que deixa os moleques fazer tudo o que querem, a gente ainda vai complicar ainda mais, dizendo você pode ser menino, você pode ser menina? Tá bom não, gente? Não vai dar certo não. Porque aí a gente nem sabe o que vai acontecer. É bem complicado. Oi, Fernanda, que bom que você entrou, tudo bem? Então, gente, significa que a gente tem que educar meninos e meninas sem preconceito, acolhendo as diferenças, com a cabeça aberta para aceitar que o amiguinho é diferente. Aliás, espiritualmente falando, nós não temos
sexo. Algumas encarnações vem como mulher, outras encarnações a gente vem como homem, dependendo do que a gente precisa experimentar na encarnação para continuar o nosso processo evolutivo. E muitas vezes isso acaba dando uma confusão. Se eu tive muitas encarnações como mulher e venho numa encarnação como homem, pode dar problema. Pode. Ih, que bom, irmã de Thaís, hein? Melhor ainda, que delícia. Agora, se você recebe um filho que veio num corpo biológico de menino, ele deve sim ser tratado como menino. Se mais tarde ele escolher amar outros meninos, você deve sim acolher esse seu filho, porque não há nada que justifique você desamar um filho porque ele tem uma orientação sexual. Entenderam o que eu quero dizer? É diferente. A gente não pode deixar as crianças correrem frouxa simplesmente porque elas não têm maturidade para saber o que estão escolhendo e porque elas precisam que os pais digam para elas as regras. Crianças clamam por regras. Clamam. A minha psicóloga estava me contando que conheceu um caso de uma menininha que estava sendo educada dessa forma, pode ser menino, pode ser menina, pode ser qualquer coisa, e a garota amarrava os sapatos com tanta força, que chegava a machucar os pezinhos. É tipo assim, sabe? Clamando para que os pais dissessem para ela um ponto de limite. É muito complicado. Aí você vê como está sendo complicado educar os filhos hoje em dia e como está sendo complicado para que essas crianças se entendam como ser humano. Então, quando é amor demais é ruim, quando é amor de menos é ruim, quando é muito livre é ruim, quando é muito preso é ruim também. Resumindo, que educar é difícil pra caramba. Eu acho a maior dificuldade, a missão maior que Deus nos dá é quando a gente recebe um espírito como filho e que a gente vai ser responsável pela evolução desse espírito. Porque aí, além da nossa evolução, a gente ainda tem a responsabilidade da evolução do filho, né? E crianças precisam de referência. A gente tem que dar referência e a gente tem que mostrar pelo nosso exemplo o que precisa ser feito. A gente tem que dar a orientação e a gente tem que tentar que eles consigam buscar a sua potência, para que a gente não esteja educando nem impotentes, que são hoje em dia, eu não sei se vocês sabem, gente, mas as estatísticas hoje, nós temos mais adolescentes se cortando, aquela coisa de se cortar, cometendo suicídio e tal, do que adolescentes drogados. Quando eu era novinha, o problema da minha geração era a droga. O problema da geração atual é se cortar. Porque que leva um adolescente a machucar a própria carne, né? Que insatisfação tá ali dentro, né? Que dor tem ali dentro. Como é que os pais não percebem? Aí vai pro colégio de manga comprida, ou então se corta onde ninguém pode ver. A gente tem que ter muita atenção com os nossos jovens. E com os jovens que não são nossos, mas que são nossos também, porque estamos todos juntos. Então era isso que eu queria falar para vocês. Que nós, como adultos, precisamos buscar a nossa potência, nosso ponto de equilíbrio, como disse Thaís. Ai, Beth entrou agora, já estou quase saindo. E que precisamos orientar aos nossos jovens com limites, com valores, com regras, com ordem, para que eles saibam o que é válido, o que não é válido, o que pode, o que não pode, mesmo que depois eles escolham coisas totalmente diferentes para eles. Mas num primeiro momento, quando eles ainda são pequenininhos, eles não têm a capacidade da escolha. A gente tem que dar regra. Você não pode largar uma criança de 5 anos num shopping, na rua. Você pode? No carro? Não. Se você fizer isso, você vai ser acusado de abandono de incapaz. Então, eles não podem escolher.
Nesse momento, não. A gente vai formando o caráter, a gente vai dando as regras, a gente vai dando os limites, para que, à medida que eles forem amadurecendo, a gente possa soltar. Aí você deixa, quando tá mais velho, ir na padaria comprar um pão, aí daqui a pouco você já deixa ir um pouquinho mais longe, daqui a pouco já viaja com um amigo, aí você vai soltando aos poucos. Sempre com uma monitorados, sempre monitorados e sempre com muito diálogo, muita conversa, para que a gente possa entender o que está acontecendo na cabecinha deles. Porque eles hoje são muito mais influenciados do que a gente foi. Pelas mídias sociais, pelos jogos, pela televisão, por tudo isso. Então, gente, é isso. O recado para o fim de semana é: busquemos a nossa potência. Que nem a gente se sinta impotente perante os problemas e a vida, e nem a gente se sinta prepotente, para que a gente também não seja um superego tentando aniquilar todo mundo que está em volta. A Beth está falando que liberdade sem responsabilidade vira libertinagem. Perfeito, perfeito. E lembrando que quando a gente dá valores morais para os nossos filhos e orientação espiritual, provavelmente a gente está formando crianças que um dia serão adultos com uma caixinha de ferramenta com o Extra Plus, que se chama fé. E quando ele tem fé na sua caixinha de ferramenta, ele é uma criança que vai se transformar num adulto que vai enfrentar as dificuldades com mais tranquilidade e que vai ter maior resiliência. Combinado? Então é isso, adorei estar com vocês aqui. Sexta-feira, fim de semana, não tem dever de casa, porque eu estou com um evento enorme amanhã, então também não vou poder assistir nenhum vídeo nem nada. Segunda-feira voltamos para falar sobre pílulas e outros assuntos interessantes. Fernanda, seja muito bem-vinda, venha sempre. Thaís, adorei estar aqui com você. Beth, obrigada pela participação. Mona também, que me ajudou, que é psicóloga maravilhosa. Kiko, quem mais estava aqui com a gente? Fatinha, que entrou também. Carmelo Doceria. Solzinha, que teve que ir embora. Alexandre Carneiro, que entrou. Márcia. Quem mais? Minha cliente querida. Lila, que entrou também. Ju Cunha, Silvia. E acho que eu falei de todo mundo. Então, um beijo enorme, bom dia para vocês todos e todas. Vamos buscar a nossa evolução, vamos buscar a nossa potência, vamos buscar o nosso equilíbrio para a gente dar conta. Beleza? Beijo grande, gente. Fiquem com Deus. Até segunda.